Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e pegue seu café. Estou aqui tentando voltar aos trilhos e nada melhor para fazer isso do que falar sobre o assunto do momento. Eu queria não deixar tão datado o meu programa, mas eu acho que eu tenho que falar sobre isso, porque está acontecendo simplesmente o evento que eu mais gosto de todos. Está acontecendo o maior evento esportivo do mundo, que é a Copa do Mundo. Eu estou meio triste, porque eu não consigo assistir muitos jogos. Eu assisti o quê? Papo de 5 jogos, 5, 6 jogos inteiros. Só isso. Porque o meu trabalho ele não fecha quando tem jogo do Brasil. E também durante o horário de todos os jogos da Copa, basicamente, durante o dia, eu estou trabalhando, né? O horário da 1 hora, eu estou saindo para o trabalho. O horário das 2 horas, eu já estou no trabalho. O horário das 4, 5, 6, até as 10 horas, eu ainda estou no trabalho. E aí, só consigo ver um jogo, na verdade nem o jogo inteiro, né? Eu vejo, eu chego ainda atrasado uns 10, 15 minutos, já tá rolando o jogo, e eu vejo o jogo da meia-noite. Apenas esse. E quando não tem, eu não vejo nada. Olha que legal. Então, eu vi o quê? Eu vi Jordânia e mais algum time que eu me esqueci. Eu vi Suíça e Argélia. Olha só que legal. Eu vi poucos jogos, muito poucos jogos. E na minha folga, cara, eu não consigo parar pra ver jogo, porque eu tenho coisas pra fazer, coisas pra resolver, e eu tava também eu ainda tô, né, na verdade, não foi resolvido 100%, mas eu tava com aquele problema, e que eu não conseguia focar direito, eu não conseguia aproveitar bem o evento, entendeu? E agora que eu tô conseguindo respirar um pouco, voltando aos trilhos, eu estou triste, porque eu não consigo ver nenhum jogo, praticamente. Não consigo ver nenhum jogo, praticamente. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou perdendo o evento esportivo que eu mais gosto. Eu gosto muito mais do que a Olimpíada. E a Olimpíada é legal pra caramba, cara. A Olimpíada é muito legal. Mas a Copa do Mundo, pra mim, de futebol, não tem outra. E seguinte também, né? Acho que tá todo mundo vendo, mas tem o pessoal que vai se fingir de cego, todo aquele negócio, mas, cara, eu estou sendo obrigado a ver a Argentina sendo beneficiada a todo o jogo, a qualquer jogo. Parece que aí vem a conspiração, né? Mas é muito estranho, é muito suspeito, para dizer o mínimo, que todo jogo tem decisões do árbitro estranhas pró-Argentina e faltas que o juiz inventa e amarelos e vermelhos que não foram dados, principalmente pro Messi, né? E, sei lá, cara, parece que estão querendo fazer com que a Argentina permaneça o máximo possível na competição. Isso significa, parece que querem fazer chegar à semifinal, pelo menos, porque ele é o maior jogador, né? Um dos maiores jogadores da atualidade, que provavelmente vai ser a última Copa dele. Então ele tem que sugar o máximo que podem de dinheiro com a presença dele. E ele atrai público. Então, tem isso. E sem falar que ele é o queridinho da FIFA, né? Então, eu vou falar aqui, né? Mas parece que estão fazendo isso, estão querendo forçar a barra para que a Argentina chegue o mais longe possível nessa competição, o que é um absurdo, cara. E, sei lá, fica aqui a minha indignação quanto a isso. Apenas isso. Bom, eu tenho uma leve impressão, mudando de assunto aqui, praticamente da água para o vinho, do nada. Eu tenho uma leve impressão que as pessoas elas estão performando muito, sabe? Meio que entrou numa
onda, e ficou em alta, vamos dizer assim, a questão de abordar as pessoas performáticas. Todo aquele negócio de você pegar e você pegar aqueles livros muito intelectuais e ficar lendo na praça ou lendo num café, tomando uma bebida ruim, e você encontra essas pessoas, sabe, com um livro muito intelectual, bebendo um café gelado, uma bebida, sei lá, estranha, e que eu nunca provei, e não me parece muito boa, pelo menos de aparência. É verde, né? Tipo, uma bebida verde é muito, muito difícil ser uma coisa muito boa, né? Mas aí tem, sei lá, eu tirei isso da minha cabeça, mas essas pessoas, na verdade, elas ficam performando ser muito inteligentes, ser estudiosas, porque eu não sei também por qual motivo, mas de um tempinho pra cá, parece que ficou legal, né, aquela coisa de ser inteligente, o capital cultural, porque o cansaço das telas, né? Tudo isso foi junto, sabe? Foi uma mistura de coisas. O cansaço das telas, as pessoas abordando a questão da dopamina rápida, barata e todo aquele negócio dos vícios e das pessoas não prestando atenção mais no mundo exterior e não cultivando mais o intelecto como um todo. Tipo, eu vejo que é muito importante isso, mas performar, sabe, virou a nova tendência, chegar ali e começar a sentar numa cafeteria, sei lá, e simplesmente pegar um livro que talvez você nem esteja entendendo o que está dizendo, e ficar lendo ali, tomando aquela bebida. E, cara, eu nunca fiz isso, cara. Eu nunca fiz isso. Nenhum tipo de coisa. Eu não consigo. Primeiro que eu acho muito contraproducente, se é que eu posso chamar assim, você ler em um lugar que tenha muito movimento público, um lugar público, basicamente. Tipo, por exemplo, você chegar e no seu trabalho você tirar o intervalo e ir lá para a sala de descanso, sei lá o que tenha no seu trabalho, você ir num lugar recluso e ler aquele negócio ali, aquele livro, beleza, cara? Eu acho que funciona melhor, muito melhor, do que você pegar e ler em um lugar público. Por quê? Porque como é público, tem muita coisa acontecendo. E como tem muita coisa acontecendo, você pode se distrair muito fácil. Muito fácil. E levando em conta que você está viciado em telas e você está viciado em distrações e coisas desse tipo, notificações a todo momento, todo esse negócio, que você está lendo para tentar fugir disso, você ir em um lugar público é contraproducente, porque sua atenção já está fodida. E aí você vai para um lugar onde várias coisas vão despertar a sua atenção. Então eu acho que é muito contraproducente nesse quesito. Apesar de que tem muita gente que lê os livros e escuta o audiobook ao mesmo tempo, ou escuta música. Como você consegue ler livro escutando música, cara? Pra mim não faz nenhum sentido, cara. Não faz nenhum sentido. Porque a música está tocando e aí você está tentando evitar que o seu foco fique ferrado, que a sua atenção fique ferrada, e você está fazendo com que você divida sua atenção em 2 trabalhos, cara. 3, na verdade, né? Porque você vai estar escutando a música e você vai estar lendo o livro e tentando interpretar o livro. Se for um livro, sei lá, de didático ou filosófico, sei lá, qualquer coisa assim, você vai estar fazendo 3 funções, basicamente, seu cérebro. Então você não está ajudando. Você não está evoluindo nessa questão e mudando a questão da sua atenção, está completamente ferrada. Você não está fazendo isso. Eu não entendo como as pessoas conseguem fazer isso. E ao mesmo tempo dessa questão da leitura dinâmica. Cara,
Eu não, se alguém souber, me explique, mas eu não sei, de fato, eu não sei quais os benefícios de se fazer leitura dinâmica. Eu não sei por que que isso de fato, no que isso de fato agrega. Eu não sei. Para mim, você está também focando em duas coisas. Você está desconcentrado, você não consegue focar 100% em nada com isso. Porque você está ouvindo e você está lendo e interpretando. O mesmo problema de ouvir música. Eu não entendo. Tá, você está lendo e ouvindo o audiobook ali, acompanhando a leitura junto para memorizar ou para simplesmente ler mais rápido. Porra, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Ler mais rápido. Eu acho que você precisa primeiro entender o que você está lendo. Não faz diferença você ler. Cara, você não precisa ler 50 milhões de livros por ano. Você não precisa fazer que nem essas pessoas que dizem que leem 80 livros por ano, e você vai ver os livros, são dark romances. Não, você não precisa ler esse tipo de livro. Você não precisa ler uma quantidade exorbitante de livros, cara. Porque se você lê um durante o ano, no ano seguinte, provavelmente, você vai ler 2. E assim porque você vai adquirir o hábito e a sua leitura vai ficar melhor, vai ficar mais rápida, consequentemente. Você não vai ficar lendo naquela lentidão que você tem no começo quando você não está acostumado. É complicado. Mas, sabe, voltando ao assunto. Deixa eu beber meu café aqui. Essas pessoas, elas têm essa importância que agora começaram a dar essa importância à leitura, mas não da maneira certa, né? Que pelo menos eu vejo que é você se desenvolver mentalmente, né? Desenvolver sua comunicação, seu vocabulário, tudo isso, você desenvolver tudo. O seu imaginário também, o lúdico também é desenvolvido, dependendo do tipo de livro. Então, isso ficou mais importante você mostrar que você está fazendo isso, que você faz isso, do que você de fato fazer. É aquele ditado que dizem, né? Como é que é o ditado? O que você faz por trás das câmeras é o que você faz de verdade? Sei lá, eu não sei. Mas é nesse sentido, assim. O que as pessoas não estão vendo é o que você de fato é. E sim, você precisa mostrar que você faz isso. Você de fato não faz porque você quer fazer. Você não faz de fato porque você gosta de fazer. Você faz de fato porque você quer mostrar que você faz. As aparências, sabe? Aquela pessoa que posta foto de vários livros que ela estaria lendo teoricamente no Instagram e ela não está lendo nada. Ou a pessoa que simplesmente coloca frases de filósofos aleatórios em qualquer foto, simplesmente fotos que não fazem sentido com a frase ou qualquer coisa assim, simplesmente para mostrar que, nossa, ela cita filósofos, essa pessoa cita filósofos inteligentes, interessantes, é uma pessoa interessante pelo jeito. E aí, atrelado a isso, venho a questão da atenção. Simplesmente a atenção. As pessoas querem essa atenção e não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque a internet agora é essa coisa de atenção e atenção de todas as pessoas. Atenção. Tem que prender a atenção. Só que essa galera, eles querem mostrar esse tipo de coisa justamente para ter a atenção dos outros e considerar essa pessoa muito mais do que ela de fato é. Como você foge dos padrões? Nossa, eu fujo dos padrões, eu leio livros com um fone de ouvido, com fio, meu bolso praticamente todo quebrado, eu fico escutando o audiobook ou uma música lo-fi de fundo enquanto eu estou lendo este livro. E aí você tenta ter uma conversa um pouco mais complexa do que os assuntos atuais, que geralmente é só besteira,
E não tem problema você também falar sobre besteiras. Todo mundo fala sobre besteiras. Mas quando você paga uma de que você é muito inteligente, que você é uma pessoa que adora ler e determinados assuntos de temas muito complexos, o mínimo que a gente espera é que você entenda alguma coisa desses assuntos complexos. Só que as poucas pessoas que eu tive esse contato de leem muito e todo esse negócio e performam ter esse tipo de hobby, elas não entendem exatamente do que elas estão falando. Porque elas repetem simplesmente o que ela leu no livro. Se ela for tentar explicar com as palavras dela, ela não vai saber. É basicamente isso aqui. Se você quer ver se essa pessoa entendeu de fato, você tem que perguntar para ela, explicar com as palavras dela o que ela entendeu do livro, o que o livro quer dizer e o que ela entendeu. Bom, para você fazer isso, você também tem que ter lido esse livro em questão. Porque ela pode estar simplesmente replicando as falas do filósofo ou de algum terceiro e você não vai saber. Você não vai saber. Entende? Então, essa galera performática é que nem tem plataformas de escrita, por exemplo, que elas têm essas pessoas também. Nossa, e tá cheia dessas pessoas. Tá cheia dessas pessoas. E eu não. Cara, eu tento ignorar essas pessoas porque são. Porra. É tudo muito falso, entendeu? Tudo muito falso. Quando você percebe quando a pessoa é verdadeira no que ela tá fazendo. Aí nessas plataformas de escrita, tudo que você vai encontrar vai ser também frases de filósofos aleatórios. E a pessoa simplesmente colocando uma foto e uma frase de alguém, alguma figura pública importante, alguma figura histórica que teve algum discurso impactante ou qualquer uma frase aleatória dele, cara, vai ter isso a todo momento. E ela não posta nada sobre ela, nada dela, nada da cabeça, da mente dela, sabe? É que nem, por exemplo, eu tenho um amigo que é assim. Ele performa ser um leitor ávido. É ávido a palavra? Não sei. Mas ele performa ser um leitor e que tenha muita inteligência política, porque ele acompanha muita coisa e entende de tudo que é geopolítica, esses negócios. Ele performa ser essa pessoa. Mas, como eu conheço essa pessoa há mais de 10 anos, há uns, deixa eu ver, 15 anos eu conheço essa pessoa mais ou menos, essa pessoa, ela, quando ela posta algum texto nessa plataforma de textos ou qualquer outra, ou no site que ele criou também, que ele também tem um site, cara, quando essa pessoa posta alguma coisa, eu sei que não é o texto dele. Eu sei que não é ele escrevendo, eu sei que não é ele falando. E no site deles era basicamente traduções de outros textos. E quando você olha nessa plataforma onde você também tem que escrever algumas coisas, né, como você escreve o seu texto para as pessoas lerem e assinarem a sua newsletter, né? Eu não sei qual é a tradução para isso, mas eu só conheço essa palavra. E essa pessoa, ela só posta coisas, frases de políticos ou filósofos que ela gosta e a foto dele, ou a foto de algum momento dele. E tipo, é isso. Não posta. E o que ele coloca na newsletter dele não existe. Não existe, não é nada dele. É tudo um texto ou um discurso. Já chegou a colocar o discurso inteiro de um político que ele gosta na newsletter dele. Porra, aqui é pra você escrever, cara. Sabe? Ui, deu alguma merda. É pra você escrever isso, cara. Não é pra você postar o que as outras pessoas estão falando, cara. Então, eu sei lá, eu não entendo, sabe? Mas ele é essa pessoa performática. Assim como outras pessoas que eu conheço são performáticas. E, cara, é nojento. É simplesmente. Eu tenho nojo, sabe? Eu sinto nojo das pessoas
que querem mostrar isso, cara. Querem mostrar. Eu não me preocupo em mostrar o que eu leio, o quanto de livro que eu leio por ano, o quanto de coisa que eu sei. Eu não me preocupo em mostrar isso, cara. A única coisa que as pessoas vão percebendo que você tem um pouco mais de inteligência, de conteúdo, não inteligência. Inteligência é outra coisa. Mas que você tenha um pouco mais de conteúdo de diversos assuntos ou coisas mais complexas assim, conversando com você. Você falando, ou você ouvindo o que ela tem a dizer. No que ela fala, você já percebe se ela tem conteúdo. Pela forma como ela se expressa, pelas palavras que ela usa, não necessariamente, não é para ser um dicionário Aurélio aí, um dicionário Aurélio, caralho, que nome difícil. Não é para ser um dicionário falando palavras difíceis com diversos significados. Não. Simplesmente como ela se comunica, como ela se expressa, você já consegue entender que essa pessoa tem mais conteúdo adquirido, que essa pessoa leu bastante. Porque uma pessoa que lê bastante, ela não usa muitas gírias. Ela tem diversas palavras para se referir a uma coisa só. Então ela consegue diversificar o vocabulário dela e, tipo, sabe, você percebe, simplesmente você percebe. Sem falar na forma como ela raciocina as informações que você passa, você também entende isso. E, claro, vai ter aquela pessoa que vai se moldar a um ambiente para não ser aquela pessoa insuportável. Sabe? E isso acontece. Eu confesso que eu também sou um pouco dessa pessoa. Eu tendo a não falar tão certo assim, a usar um pouco de gírias e termos que o pessoal usa lá no trabalho, por exemplo, para não ser esse cara difícil de ser compreendido. Você também tem que ser uma pessoa fácil de ser compreendido. Você não pode confundir as coisas. Então, falando, você pode ser muito inteligente e usar palavras complexas e dificultar ser entendido, ou você pode se moldar um pouco ao ambiente, e aí você adequa o seu discurso para as pessoas que você está conversando. E eu acho que isso é sim um sinal de inteligência. Eu não sei ao certo a definição de inteligência, não sei, mas você conseguir fazer isso é um sinal de inteligência. Pelo menos de inteligência verbal, sei lá se existe essa porra. Mas, porque, por exemplo, tem pessoa que eu conheço que ela não consegue se adequar com a pessoa e o ambiente em que ela está inserida para a conversa. Se o ambiente em que você está inserido são pessoas que leem bastante, não tem nenhum problema você usar palavras não muito usuais, assim, que as pessoas não utilizam no dia a dia. Mas se você está em um ambiente em que as pessoas não têm esse costume de ler, ou não têm esse costume de pensar muito sobre algumas coisas, não faz sentido você usar essas palavras. Então você tem que adequar o seu discurso para ser entendido. E essa pessoa não consegue fazer isso. E aí eu fico pensando aqui com os meus botões. Até me causa uma dúvida, porque eu sou uma pessoa que muda o discurso, então eu fico pensando quais pessoas que eu achei que elas seriam quantas pessoas que eu já conheci na minha vida, que já conversei, já troquei uma ideia, todo esse negócio, quantas pessoas elas leem e elas só estão adequando a forma como elas conversam, sabe? Quantas? É uma coisa que faz pensar, cara, e eu tô tentando ver onde que isso leva, porque as pessoas elas estão querendo fingir sempre serem diferentes, sempre serem melhores do que as outras, e eu acho que não compensa, sabe? Não compensa. Seja você mesmo, a não ser que você seja um completo imbecil. Eu não sei como definir isso melhor, mas é isso, cara. É aquela coisa. É aquele conselho que você dá pra pessoa quando ela
quando pro cara, quando ele quer chegar na guriazinha que ele tá afim, e ele não sabe como chegar. Aí você já vai e fala assim, cara, seja você mesmo, a não ser que você seja um imbecil, daí não seja você mesmo. Mas, é isso aí, cara. Acho que eu não tenho muito mais a falar sobre isso, mas a pessoa performática é muito, muito, muito chata e arrombada. É só isso. Porque tudo que ela faça é falso. Tudo que ela faz é falso. Nada é verdadeiro, nada soa real no que ela faz e fala. Então, da mesma questão dessa pessoa que eu conheço há mais de 10 anos, que nada do que ele fala, das opiniões que ele solta, das coisas que ele fala, nada soa real, nada soa que é uma coisa dele mesmo, que é uma opinião dele. E tá, aí vem pode ser aquela questão mais filosófica e mais complexa de o que de fato é a sua opinião, ou se você está só repetindo o que outras pessoas falaram. A sua opinião é um conjunto de várias coisas, de vivências e a sua ideia mesmo do que de fato é determinada coisa, e opiniões alheias também como é que eu posso dizer? Um adendo ao que seria uma opinião própria. Eu acho, né, também. Eu posso estar falando um monte de besteira, eu não tenho conhecimento tanto assim, cara. Não tenho conhecimento de alguma coisa tão complexa quanto essa, não. Não tenho. Eu sou um completo animal. Mas vai ficando por aqui mesmo, não tem mais muito o que falar. Eu já reclamei de eu não estar assistindo nenhum jogo da Copa. Inclusive vai começar um jogo da Copa daqui a pouquinho, e esse eu vou poder ver. Glórias. Então eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, comentar, sei lá, qualquer merda. Me xinga também, não tem importância. O comentário tá aberto aí. Me segue, deixa o like, já pedi isso, vou pedir de novo. Se inscreve e é isso aí. Voltando aos trailers. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus. Valeu, falou e eu fui.